Não é interessante que Jesus, que aquele homem, ele surge ali, num lugar onde era totalmente inapropriado para ele, num sábado. Eles já haviam dito que é lícito vir nos outros 6 dias para ser curado, não no sábado. E agora, exatamente no sábado, colocam esse homem ali diante de Jesus, para observarem ele. Mas sabe de uma coisa, querido? Jesus sabe quem ele é. Jesus não tem problema de bipolaridade. Jesus não tem crise existencial. Ele sabe exatamente quem ele é. E ele sabe para que ele veio. Aleluia! Glória a Deus. Antes lá do versículo 15, do 14, que diz: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Que tais palavras eram essas? No versículo, capítulo 14 ainda, versículo 11. No versículo anterior, Jesus tinha falado sobre não tomar os primeiros lugares. No versículo 11, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. No versículo 13, ele diz: quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, ou seja, chame aqueles que ninguém percebe, chame os invisíveis, aquelas pessoas que ninguém enxerga. Sabe por que ele estava dizendo isso, Jesus? Jesus veio para quê, queridos? Para nos ensinar. Ele veio nos salvar, ser Senhor de nossa vida, ser o Rei eterno, mas ele veio nos ensinar. Quando ele está falando, ele não está dizendo que a gente não deve chamar, ele não está falando que nós não devemos chamar as pessoas que a gente tem em consideração, as pessoas, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nós fizermos um banquete, então vamos chamar aquelas pessoas que porventura não irão nos chamar para poder, é como se fosse pagar a dívida. Eu vou aqui, já que você me convidou, vou lhe convidar também. Ele está dizendo o seguinte: faça sem interesse, porque se você é retribuído, então não haverá retribuição eterna. É isso que ele está dizendo. Por isso nós devemos fazer o bem a todos, sem esperar nada em troca. Alô? Amém? Aí ele diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Tem bem-aventurança maior que essa? Depois dele ouvir todas essas questões acerca do que Jesus estava dizendo, ele diz: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. É nesse momento que Jesus conta essa parábola. Queridos, uma parábola, ela traz o seguinte sentido: não é meramente uma história que Jesus inventa, mas é algo que faz parte daquele contexto, algo que faz parte da história daquele povo. Algumas parábolas que a gente dá uma olhada não faz muito sentido, porque o contexto que vivemos é outro bem diferente dessa época. Essa própria parábola, para a gente, se nós não dermos uma olhada na questão cultural e como viviam, como era o comportamento da sociedade na época, a gente não entende muito, mas vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Um convite era feito da seguinte forma: primeiro,
era lançado um convite. E no convite tinha o aceite. A pessoa dizia assim: eu aceito o convite. Abner, eu vou dar uma festa, você aceita ir para a festinha que eu vou aceita? Eu vou dar aqui fazer aqui uma recepção, preparando uma mesa, você aceita comigo? Pronto, o Abner deu ok. Eu chamo o Davi, tá jóia, Davi, tu vai estar comigo? Bom, Clerto, vai dar para estar lá? Clerto não falta não, tem nem perigo. Aí o que acontece? Fez o primeiro convite. Só que no dia da festa, ou no dia do banquete, então ele vem agora, não é mais o convite, é o aviso. Abner, já está tudo pronto. Tu vai lá. Davi, cara, está tudo pronto. Sabe, você não pode deixar de estar lá, está tudo certinho. Clerto, ok? Só que nesse segundo aviso, não foi esse ok que eles disseram. Nesse segundo aviso não foi ok. O Abner diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Me desculpe, me livra desse compromisso, porque eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Nesse contexto, um campo para ser comprado levava 1 ano, porque um campo era avaliado da seguinte forma: era feito o plantio nas estações, era examinado se a terra era fértil, com base na fertilidade da terra é que era colocado o preço do campo. Ou seja, se o Abner aceitou o convite, agora vem a pessoa avisar para ele, já está pronto, e ele diz: eu comprei um campo. Rapaz, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. E como é que a pessoa compra um campo sem antes ter visto? Se nesse contexto levava 1 ano para efetuar uma compra. Isso leva a crer que o Abner deu uma desculpa desfarrapada. Alô? Vocês estão entendendo? Uma desculpa sem sentido. Tem vergonha não, Abner? Não vai dar uma desculpa dessa, rapaz. Então ele deu uma desculpa. Agora o Davi tem uma desculpa legal. Davi, cara, a mesa já está pronta, já está tudo preparado. Sabe o que é que Davi diz? Olha o que ele diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Me tenha por escusado, ou seja, me deixa livre. Queridos, o boi era avaliado pela quantidade de peso que ele carregava, pela carga que ele carregava. Como é que o Davi comprou o boi antes de experimentar? Se o preço varia muito, varia pela carga que ele consegue levar, como é que ele compra primeiro para experimentar depois? Isso é o quê? Uma desculpa? Esfarrapada? Essa aqui eu vou te tirar do jogo, que o negócio aqui é feio. Esqueçam aí o Clerto, tá certo? Um sujeito aqui, uma pessoa, outra pessoa. Qual foi a desculpa dele? Casei-me, portanto, me tenha por escusado. Me deixa fora porque eu me casei. Ele não recebeu um convite? Sim ou não? Ele não disse que vinha? Como é que agora, na hora de chegar lá, ele vai dizer assim: eu casei, então... Aí vem um problema sério. Se a desculpa do Abner foi desfarrapada, a desculpa do Davi também não convenceu, a desculpa do outro, vou chamar o Clertão que o negócio é feio.
Vou tirar o Cleiton da jogada. Aí esse outro diz o seguinte: casei, por isso não posso ir. Essa palavra no grego, casei, é gameu. Só que gameu, ele abre também a oportunidade, sabe para quê? Para dar-se em casamento. Ou seja, é como se a pessoa dissesse assim, há essa possibilidade da pessoa dizer o seguinte, até porque um casamento levava tempo também. Os preparativos de um casamento eram muito longos. Então ele estava dizendo aqui o seguinte, eu vou dar uma saída com uma mulher, uma profissional. Eu vou dar uma saída aí, então me tenha por... Eu perguntei de esfarrapada essa desculpa. Se a primeira foi, a segunda foi, essa aqui nem se fala. Lá no versículo 21, diz, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado. O senhor ficou o quê? Irado. Queridos, nós ficaríamos, se alguém dá uma desculpa desfarrapada, que você sabe que é desculpa, você ficaria chateado ou não? Ficaria. Agora Jesus está colocando aqui na figura do Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou seja, aqueles que não foram convidados primeiro porque são rejeitados, agora já são convidados. Eles são já chamados já para a festa, para a hora da festa. Ei, o banquete já está pronto, a mesa já está posta, vem. E eles retornam dizendo, Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Então, queridos, a última chamada é, obrigue-os a entrar.